paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Uma saudação a todos os internautas. Eu sou Maria Simões. Estamos aqui novamente juntos no canal O Evangelho Gratuito Seja Livre. Hoje, irmãos, eu quero trazer um texto para nós muito interessante que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu estou lendo aqui a Nova Versão Internacional. E esse texto nos traz entendimento muito claro da gratuidade, como os apóstolos pregavam o evangelho verdadeiro, e da observação de não serem nunca transgressores dessa gratuidade. Então começa assim: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhe fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Olha, tá vendo aí? Eles deixam bem claro que a intenção deles não era de enganar ninguém. Pelo contrário, como homens aprovados, isso é importante, hein? Por Deus, porque muitos hoje são aprovados, mas pelos homens. Como há um texto que diz: vós pareceis justos aos olhos dos homens, o Senhor falando aos fariseus, não o Senhor Jesus. Aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Outro detalhe: os apóstolos eles tinham a preocupação de não agradar as pessoas, porque o Evangelho verdadeiro, genuíno e gratuito, ele é duro, ele é objetivo, ele anda na contramão total do mundo. Então, por isso não agrada a maioria das pessoas, mas agrada a Deus. Vocês bem sabem, a nossa linguagem nunca foi de bajulação. O que mais nós vemos hoje é bajulação dentro dessas empresas que usurpam o nome de igreja. Nem de pretexto para ganância. E olha quem eles chamam por testemunha: o próprio Pai Celestial. Então eles estão dizendo que nunca usaram de linguagem de bajulação e nem tiveram nenhuma ganância em relação à pregação do Evangelho, que nós vemos hoje o contrário, né? Infelizmente. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer dos outros. Só até aqui, irmãos, só até aqui, a gente dá para ver claramente que esse Evangelho que tem sido pregado hoje é um Evangelho contrário a essa verdade. É um evangelho ganancioso, é um evangelho de bajulação, onde o ego das pessoas é massageado, onde as pessoas não ouvem muitas vezes o que precisa, mas o que desejam, né? É um evangelho onde a ganância impera, porque desde que esses impostores, que não posso chamar de pastores, descobriram que o dízimo é uma fonte inesgotável de renda, eles não pararam mais de se afundarem na ganância. Um pecado terrível, né? Então, se fosse só até aí, já seria um excelente texto que desmascara completamente o que é pregado hoje, o comportamento desses pastores que tem por aí e que defendem esses templos que não são igrejas, são empresas, né? Já seria o suficiente, mas tem mais. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Vê se hoje algum desses daí dá vida por alguém. É ruim. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Irmãos, isso aqui é lindo, né? O apóstolo Paulo está falando aos Tessalonicenses que ele e os demais apóstolos trabalhavam noite e dia. Então imagina como ele era cansativo, porque além deles trabalharem para não ser pesado a ninguém, eles ainda pregavam o Evangelho. E quem prega o Evangelho verdadeiro sabe que o desgaste espiritual, emocional é muito grande, né? É muito grande. Hoje não. Hoje a maioria dos impostores, eles não querem trabalhar porque eles fazem do pastoreado um emprego. Eles recebem salários, a maioria esmagadora deles, para pregar a palavra de Deus. Então vocês notem como
está se caminhando numa trilha errada. E como esses homens gananciosos, impuros, estão levando outras pessoas ao abismo, porque um cego guiando outro cego vão para o abismo. Para concluir, quero ler aqui. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira justa, santa, justa e repreensível entre vocês, os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Bom, esse texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, é maravilhoso, e eu quero terminar esse vídeo, que não vai ser muito grande hoje, com o testemunho de um irmão Vinícius, que saiu do sistema, e ele mesmo vai falar aqui como foi que isso aconteceu, né? Ouçam aí. Falei de Jesus.com.br, é uma alegria muito grande estar aqui hoje em Santo Antônio da Platina. Eu digo que o que mais me alegra é que há 1 ano e 4 meses eu fiz o convite para que a pessoa saia da igreja. E todo mundo diz que eu sou rebelde, que não é esse o princípio. E eu achei que por um tempo eu estava até sozinho nessa jornada. E com o passar do tempo, através do Facebook, através dos vídeos no YouTube, que hoje são muito vistos, graças a Deus, eu comecei a entender que esse chamado de João 10, ele está se estendendo para a igreja desse século, que é tirar as pessoas lá de dentro. E eu estou aqui em Santo Antônio da Platina com meu amigo Vinícius, que não é possível uma pessoa a gente está numa distância de 350 quilômetros e a visão ser a mesma, ser um agir de Deus do Espírito Santo. Vinícius, o que motivou você vou usar um termo que eles vão lá, sair da casinha? Deus me chamou para fora do que as pessoas chamam de igreja, que na verdade não é igreja. Pode ser chamado de clube, pode ser chamado de aprisco, né? Mas esses prédios que estão por aí com a placa na frente escrito igreja, não é igreja, né? Você não vai lá no templo de tijolos para você encontrar Jesus. Jesus não está nesses lugares, ele está fora desses lugares. É justamente isso que fala em João 10, né? Jesus chama a gente para fora do sistema religioso. E quando eu digo sistema religioso, é sistema religioso, todo sistema religioso. Evangélico, católico, espírita, todo sistema religioso é maligno. E Jesus convida a gente para fora, para conhecer Ele com liberdade, né? Porque nesses lugares não tem liberdade, né? E o que você disse realmente é verdade. A gente não se conhecia, muitos quilômetros de distância, mas o Espírito Santo tem guiado pessoas como você, como eu, né? Para fora desse sistema, para realmente conhecer Jesus de fato e de verdade fora desse sistema. Então, o que o Espírito Santo estava ensinando para mim aqui, ele também estava ensinando para você lá. E é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo que faz a gente enxergar a verdade do Evangelho, que infelizmente a verdade do Evangelho não está sendo pregada nesses lugares. Estou muito feliz de estar aqui, cara, de verdade. E a gente vai fazer grandes coisas, pode ter certeza. E vamos incomodar muita gente, né? Só de ficar quietinho já está me incomodando. É algo terrível, que eu posso dizer. Que eu tracei um paralelo do comunismo, do fascismo, com o que muitas igrejas fazem. Que proíbem que você tenha acesso à informação, tem algumas igrejas proibindo no Facebook, que você deve ouvir pregação só daquela igreja, que você não pode visitar outras igrejas. E você vai visitar, tem que pedir autorização para o líder antes, né? Que eu já vi isso acontecer também. Então seria assim: primeiro eles tentam barrar o seu conhecimento, e para que barra o conhecimento, você é barrado a acesso à informação. Seria isso. É verdade, justamente assim que está acontecendo. Tirando o acesso à informação, daí eles ditam regras de comportamento. Você tem que ir nesse lugar, você tem que falar esse tipo de coisa e você tem que viver dessa forma. Agora eu faço uma pergunta para você. Nesse meio, quando as pessoas não se encaixam a esse modelo doutrinador, e você tem um pouco mais de esclarecimento, como você está achado? Se você não concorda com o que os líderes dizem,
você é taxado de herege. Você leva o rótulo de herege, rebelde, né? Mesmo se aquilo que você está falando está de acordo com a palavra, mas se isso vai contra o que o líder ensina, né? Para eles importa mais o que o líder ensina do que o que a palavra fala, né? E quando eles ensinam a palavra, eles não ensinam a palavra de verdade, né? Eles ensinam a doutrina da denominação, não ensinam a palavra. E algumas igrejas, né? Nas escolas dominical, eles estão trocando a Bíblia pelas revistinhas, a revista da escola dominical da denominação. Isso está acontecendo muito. Então, nas escolas dominicais, a escola bíblica dominical nem devia ter mais esse nome, porque não é mais uma escola bíblica dominical. É uma escola denominacional, não é mais uma escola bíblica. É denominacional, porque eles não estão mais estudando a Bíblia. Muitas denominações, eles estão usando só a revistinha da denominação, que é um material, na grande maioria dos casos, manipulado, onde as ovelhas vão aprender só o que interessa para os líderes. E nesses ambientes, quem tem a coragem de estudar a palavra e seguir o que a palavra diz, leva o rótulo de herege, de rebelde. Que na verdade quem se rebelou foi eles, né? Quem se rebelou, quem está se rebelando são esses líderes. Eu sofri por 28 anos dentro de denominações. E eu digo assim, que eu me sinto hoje como um passarinho fora da gaiola. Eu me sinto hoje assim num estado espiritual maravilhoso. E uma das ferramentas que eles usam é o medo. Se você sair da igreja, tua vida vai acabar, você vai prostituir, você vai adulterar, você vai perder do que tem. Vinícius, para terror desses líderes, comigo não aconteceu nada disso. Entendeu? Tô bem, muito melhor, porque agora eu não tenho que ir lá perguntar pro pastor o que eu vou fazer para fazer negócio, porque do meu negócio entendo eu. Das minhas coisas entendo eu, da minha família entendo eu. Agora, você, pelo que a gente conversou aqui, você já teve alguns embates com alguns líderes aqui na cidade? Já. Teve um, inclusive, né, que ele me ameaçou, né? Eu confrontei ele a respeito de um ensino errado dele, e ele falou que você vai ficar preso, você vai ficar amarrado. Daí na hora me veio na mente Gálatas assim. Eu falei para ele assim, como que eu vou ficar preso? Se está escrito que Jesus me libertou, eu não vou ficar preso. Falei para ele na cara dele. Então o que você disse é verdade, eles usam de medo. E o medo que eles tentam colocar nas pessoas, muitas vezes pega na pessoa pelos conhecimentos da palavra. As pessoas não estudam a palavra. E elas acabam crendo naquelas ameaças de medo deles, justamente por não conhecerem a palavra. E eu falei para ele, como que eu vou ficar preso? Se está escrito em Gálatas que Jesus me libertou. Se ele me libertou, eu não vou ficar preso. Não é uma ameaça infundada tua que vai me prender. Amém, meus irmãos. É isso aí. Louvado seja o Senhor Jesus pela vida do irmão Vinícius. Tem aí também o site, né? faleidejesus.com. Acho que é isso, faleidejesus.com.br. Vocês podem estar acessando também. Irmão Vinícius, sua esposa, irmã Cláudia, estão conosco também no canal do WhatsApp do Evangelho Gratuito, grupo Evangelho Gratuito, lá no Zelo Evangelho Gratuito, nesse canal aqui, no Facebook, na página do Evangelho Gratuito. Então, vocês notem como há um alívio, né? Um verdadeiro sentimento de liberdade quando nós ouvimos, damos ouvidos à voz do Espírito Santo e saímos desse laço de passarinheiro que é o sistema evangélico corrupto. Se corrompeu e se transformou numa casa horrenda, um lugar onde a palavra do Senhor ela é distorcida de uma forma cruel e de uma forma absolutamente baseada na mentira. E sabemos muito bem quem é o pai da mentira. O Senhor Jesus disse, vós tendes por pai o diabo, né?
e porque vós queres me matar. E esses homens que pregam a mentira hoje têm por quem de pai? Porque eles estão matando espiritualmente as pessoas. Nossos irmãos e irmãs estão mortos espiritualmente. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, mais um alerta para vocês hoje. Meditem nesse capítulo 2 do livro de 1 Tessalonicenses. Orem ao Espírito Santo, esperem a resposta dele. Todos vocês que sejam tocados e aconteça em vocês um desejo de fome e sede de justiça da palavra da verdade, eu sei, tenho certeza absoluta, em nome de Jesus, que o Espírito Santo vai confirmar. E saiam desses lugares, saiam enquanto é tempo, saiam enquanto o Senhor Jesus ainda não voltou, né? Deem ouvidos à palavra que está em Apocalipse 18:4, que diz: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e incorra nas suas pragas. Então, em nome de Jesus, esse é a nossa oração e nosso alerta para vocês mais uma vez. Quero deixar aqui um beijo, um abraço para todos os canais de comunicação do Evangelho Gratuito, WhatsApp, Zelo, Facebook, e também aqui os meus amigos do YouTube. Deem um joinha, um ok, compartilhe, e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós hoje e sempre, é o nosso desejo, em nome de Cristo Jesus.